Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bem-vindos a mais uma aula de cálculo. No vídeo de hoje eu vou introduzir a primeira parte, tá, referente à noção de função e à definição. Então por isso que eu chamo de funções parte 1. Tá? Na aula do dia 27, tá, eu disponibilizei um material chamado de Funções, uma introdução, que está disponível nesse primeiro link. Tá? Vocês podem clicar e a aba já vai direto para o YouTube. Vocês podem visualizar esse vídeo, trabalhar com ele, tá? Tirar suas dúvidas, tá? Sobre uma primeira introdução, um contexto histórico, falando algumas importâncias sobre estudar funções e o vasto mundo em que as funções elas contemplam. Tá? E eu também explico nesse vídeo sobre o tema produto cartesiano e relação do produto cartesiano. Eu deixo outros dois links, tá, do vídeo produto cartesiano e relação do produto cartesiano. Nesses dois vídeos vocês encontram 4 questões com suas soluções referentes a esses dois temas, produto cartesiano e relação do produto cartesiano. Esse material também está disponível lá no Moodle, tá? Basta você acessar a plataforma com o seu login, sua senha, tá? E lá estará disponível na disciplina de cálculo esses 3 materiais, tá? E também estará disponível esse vídeo no qual eu faço a primeira parte abordando a noção de função, tá? A representação de função por meio de conjuntos e a definição formal de função. Também tratamos nesse vídeo a temática domínio de função, contradomínio de uma função e o conjunto imagem. Tá? Então acompanhe o vídeo de hoje e vamos lá. Bem, a noção de função por meio de conjuntos. Tá? Algumas relações têm nomes específicos. Tá? Se vocês forem assistir os vídeos que estão aqui, vocês vão observar que existem relações que são subconjuntos do produto cartesiano e algumas dessas relações dar-se o nome de função. Tá? Utilizando fórmulas, conjuntos e diagramas de flechas, vamos analisar algumas dessas relações que têm esse nome específico chamado de funções. Tá? Vamos para o primeiro exemplo. No diagrama ao lado, o conjunto A está associado com o conjunto B. Tá? Essa associação se dá por essas flechas que estão saindo de elementos de A para elementos de B. Tá? Por meio da relação y igual a 2x mais 1, sendo x pertencente ao conjunto A e y pertencente ao conjunto B. Nós sabemos que toda relação é formada por pares ordenados, ou seja, os elementos que constituem uma relação, um produto cartesiano e, por consequência, uma função é formada por pares ordenados de números x, y, sendo x elementos do conjunto A e y elementos do conjunto B. Tá? Observando o diagrama, nós podemos notar o seguinte. Então, ao aplicar menos 1 na fórmula, tá? 2 vezes menos 1, tá? Mais 1 dá menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá? Substitui todos os valores de x que estão no conjunto A, nós verificamos que existe uma correspondência a elementos do conjunto B. Então, nota o seguinte. Existem duas características nesse exemplo. Todos os elementos de A têm correspondentes em B. Ou seja, cada um desses 5 valores aqui tem correspondente a elementos do conjunto B. Certo? E nota o seguinte. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Atentem-se a esse termo. A um único elemento de B. Ou seja, de menos 1 sai apenas uma flecha. De 0 sai apenas uma flecha e assim por diante. Tá? Temos, nesse caso, uma função de A em B expressa pela lei de formação ou fórmula y igual a 2x mais 1. Por que isso? Porque todos os elementos do conjunto A têm um elemento correspondente em B e para todos eles existe apenas uma única flecha sendo saída, tá? Tendo saída de A para B. Vamos para o exemplo 2. Vamos relacionar os conjuntos C, tá? E D, C que tem elementos menos 2, 0, 1, 2 e 3, e D, menos 2, menos 1, 2 e 7, utilizando a fórmula x ao quadrado menos 2. Tá? Menos 2 ao quadrado dá 4, tá?
positivo, menos 2 dá 2. Então, o menos 2 leva ao elemento 2. 0 ao quadrado, tá? Agora substituindo 0. 0 ao quadrado dá 0, menos 2 dá menos 2. Então, o 0 leva a flecha ao menos 2. 1 ao quadrado dá 1, menos 2, menos 1. 1 tem flecha relacionada a menos 1. 2 ao quadrado, 4, menos 2 dá 2. Então, o 2 leva a flecha ao 2. Tá? E 3 ao quadrado, 9, menos 2 dá 7. O 3 leva a flecha ao número 7. Tá? Então, lembre que o x pertence ao primeiro conjunto, tá? Nesse caso C, e y pertence ao segundo conjunto D. Observando o diagrama, nós podemos notar o seguinte, tá? Todos os elementos de C têm correspondentes em D, ou seja, nenhum deixa de ter flecha saindo. Tá? Todos os elementos têm flecha saindo. Tá? E cada elemento de C está associado a um único elemento de D, ou seja, de menos 2 sai uma única flecha, de 0 sai uma única flecha e assim por diante. Nesse caso, nós também temos uma função de C em D expressa pela fórmula y igual a x ao quadrado menos 2. Então, nós temos duas situações, tá, em que, nesses dois casos, se trata de uma função. Tá? Então, toda função é uma relação. Agora, toda relação é uma função? Não. Observe o seguinte. Agora, vamos relacionar os conjuntos. Tá? E igual a menos 5, menos 2, 3, 5 e 7. E o conjunto F, menos 7, menos 5, menos 3 e 2. Vamos utilizar agora a fórmula y igual a menos x. Tá? X pertence ao conjunto E e y pertence ao conjunto F. Observe o diagrama. Nós podemos notar que há um elemento em E, tá? Que nesse caso é o menos 5. Tá? Ele não possui correspondentes em F. Tá? Ou seja, não sai flecha do elemento menos 5. Tá? Temos, nesse caso, uma relação que não representa uma função, tá? De E em F. Ou seja, nem toda relação constitui-se em uma função. Tá? Então, nesse caso, não é função, porque um dos elementos do conjunto E não sai flecha desse elemento. Ou seja, não associa nenhum elemento no conjunto F. Tá? Bem, vamos para um quarto exemplo que também não se trata de uma função, tá? Uma relação que não se trata de uma função. Vamos relacionar os conjuntos G, que tem elementos 9, 25 e 36, e o H, o conjunto H, que tem elementos menos 6, menos 3, 3, 5 e 6. Vamos utilizar para isso a lei de formação y ao quadrado igual a x, tá? Que elemento de H, nesse caso que constitui os y, que elevado ao quadrado resulta em x. Tá? Note que o menos 3 e o 3 ao quadrado dá 9, o 5 ao quadrado dá 25 e o 6 com o menos 6 dá 36. Tá? Observe o diagrama, nós podemos notar que há elementos de G que estão associados a mais de um elemento de H. Ou seja, a primeira condição é válida, que todos os elementos têm um correspondente em H. Porém, existe essa condição que fere a noção de função. Nós temos elementos em G que estão associados a mais de um elemento em H. 9 associa a menos 13 e 3 e 36 associa em menos 6 e 6, o que fere a definição de função. Então temos nesse caso uma relação que também não representa uma função de G em H. Tudo bem? Vamos praticar então alguns exercícios, eu deixo a critério de vocês resolverem. Tá? A primeira questão é: quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Tá? Então nós temos os conjuntos A e B e as flechas aqui que representam essa relação de A em B, dos conjuntos, dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Eu quero que vocês digam ali quais são os diagramas que representam uma função, justificando os que não representam, tá? Observando aqueles dois critérios, né? Para ser função, todos os elementos de A têm correspondentes em B e cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Tá? Bem, para praticar mais uma questão. Dados o conjunto P menos 1, 0, 1, 2 e 3 e o conjunto Q
meio, 1, 2, 4, 6 e 8, e uma correspondência entre P e Q expressa por y igual a 2 elevado a x, tá? X pertence ao conjunto P, que é o primeiro conjunto, e y pertence ao conjunto Q, que é o segundo conjunto. Essa correspondência é uma função de P em Q? Eu quero que vocês justifiquem, tá? Podem utilizar os diagramas de flechas, podem escrever em notação de conjunto, mas que compreendam por que essa relação é função ou não, tá? Bem, mais uma questão para que eu deixo para que vocês pratiquem, tá? Considere a relação f de m em n, tá? São dois conjuntos agora, m e n, representada no diagrama ao lado, tá? Para que f seja uma função de m em n, tá? Note que, olhando para esse diagrama, tá? Nós temos algumas situações que ferem a noção de função, tá? Que deixam de fazer com que a relação f se torne uma função. Então, para que ela se torne uma função, item A, precisamos apagar a seta 1 e retirar o elemento s, apagar essa primeira seta e retirar esse elemento, ou apagar as setas 1 e 4, tá? Essa seta e esta seta, tá? E retirar o elemento K, que nesse caso é esse elemento, ou retirar os elementos K e S, apagar a seta 4 e retirar o elemento K, ou apagar a seta 2 e retirar o elemento K. Então, qual dessas 5 alternativas é a correta, tá? Bem, vamos agora para a definição e notação de função. Então, dados os conjuntos A e B não vazios, é a mesma condição para produto cartesiano e para a relação. Então, para definirmos uma função, nós precisamos ter dois conjuntos que possuam elementos. A relação f de A em B é uma função quando a cada elemento x do conjunto A está associado um único elemento y do conjunto B. Ou seja, tem que ter aquelas duas condições. Para todo elemento do conjunto A, tem que ter correspondência, e para todos esses elementos tem que ter apenas uma, tá? Bem, podemos representar uma função de f em A pelas seguintes notações, tá? Então, uma das notações é f de A em B, ou seja, a relação f que leva os elementos do conjunto A para o conjunto B, ou A por meio da relação f leva elementos ao conjunto B. Então, essas duas notações são usuais para escrevermos a notação de função, tá? Bem, em geral, quando representamos uma função pela fórmula, utilizamos a letra f, tá? É muito comum utilizar a letra f, que remete à palavra função. Vocês vão encontrar nos livros de Guidoriz, Leitold, do James Stewart, tá? Essa notação. Porém, nós podemos encontrar e utilizar outras letras do nosso alfabeto, como a letra G, H, J, etc. Tá? Veja alguns exemplos. A função G, tá? De A em B, então essa é a notação e se lê dessa maneira, né? Função de G de A em B. E aqui, função H de A em B. Tá? Então, nós temos a letra G e a letra H que representam funções. A fórmula y igual a x ao quadrado menos x mais 9 é uma função, tá? Que também pode ser escrita como f de x igual a x ao quadrado menos x mais 9. Ou seja, eu fiz uma substituição ali que é muito comum e eu acredito que facilita bastante você fazer uma troca, tá? De y por f de x, porque é a mesma coisa, tá? Então, em vez de utilizar y, utiliza a notação f de x, tá? Por que isso? Então, para determinar o valor de x, tá? O f de x, para x igual a 5, na função fazemos o seguinte. Então, nós temos a lei de formação, tá? No lugar de x, eu troco por 5. Então, em toda a expressão, eu troquei onde tinha x por 5. Eu fiz a aplicação desse valor. Tá? E a aplicação do 5 na função leva ao elemento 29. Tá? É muito comum encontrar em livros lá dos anos iniciais, do 9º ano, talvez do ensino médio, tá? Uma máquina de transformação. Tá? Associa-se muito as funções com máquinas de transformação. Você aplica um valor, ele gera outro. Aplica outro valor, ele gera um segundo e assim por diante, tá? E cada valor deve estar levando a um elemento diferente, tá? O que caracteriza uma função. Perfeito? Bem, uma curiosidade, talvez já foi mencionado no vídeo anterior, tá? Mas para reforçar, tá? Jean Bernoulli experimentou várias notações, tá? A família Bernoulli, vocês vão
ouviu falar dessa família na disciplina de física, tá? Jean Bernoulli experimentou várias notações para expressar uma função de x, tá? Entre elas, a mais próxima da que utilizamos hoje é φ de x, tá? Se utiliza a letra grega φ, tá? Em vez da letra F do nosso alfabeto. Então, φ de x. Tá? Mas quem utilizou a notação atual, a notação que apresentei nos slides anteriores, f de x, pela primeira vez foi Leonhard Euler, tá? Nos comentários que ele fez lá na cidade de Petersburgo em 1734 e 1735. Então, nesse meio, Euler fez em seus comentários, nas suas apresentações sobre a matemática, a notação, o uso da notação f de x. Então, aqui eu coloco uma gravura do matemático Jean Bernoulli, que foi um dos matemáticos que também contribuiu para o estudo da notação de funções. Tudo bem? Bem, então, para praticar, eu deixo uma questão aqui na função f de x igual a 3x menos 8 sobre 2. Tá? Uma função que nós vamos nomear nas próximas aulas como uma função do primeiro grau. Tá? Eu quero que vocês determinem, tá, f de 8, f de menos 3 quartos e f de raiz de 5. Ou seja, eu quero que vocês encontrem os valores de y que são obtidos ao aplicar x igual a 8, x igual a menos 3 quartos e x igual a raiz quadrada de 5. Tá? Então, que valores vão ser gerados a partir dessa função com esses valores de x? Tudo bem? Bem, então agora vamos para o último tópico, que é um tópico também muito importante, chamado de domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Tá? Quando escrevemos uma função f de a em b, tá? Utilizando essa notação, denominamos o conjunto A de domínio, tá? Representado pela letra D maiúscula. Tá? Vai mudando de autores para autores, mas vamos utilizar a letra D maiúscula. Tá? E o conjunto B é chamado de contradomínio, tá? Representados pelas letras maiúsculas C e D. Tá? Cada elemento y de B é associado ao elemento x de A, nós denominamos de imagem, tá? Denotado pela letra I maiúsculo, M minúsculo, tá? De x pela função f. Ao conjunto de todos os valores da imagem, nós damos o nome de imagem da função, tá? Vamos observar um exemplo, tá? A função f de a em b, em que a é igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3, e b é igual a menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 5, 7 e 8, é definida pela regra f de x igual a menos 3x, tá? Ou seja, os valores de x são multiplicados por menos 3. Nessa função, o domínio é o próprio conjunto A, ou seja, o domínio é representado pelo primeiro conjunto, o conjunto no qual há saída de flechas. Tá? O contradomínio é o conjunto B, tá? Ou seja, aqui em amarelo juntamente com os elementos que estão aqui em azul. Então, o conjunto B é o contradomínio. São todos esses elementos aqui. Tá? E o conjunto imagem é dado pelo seguinte. Quando eu faço a substituição dos elementos de A na fórmula da função, tá? Menos 3 vezes menos 1 encontra 3. Tá? Menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 3 vezes 2 dá menos 6 e menos 3 vezes 3 dá menos 9. Ou seja, são esses elementos aqui de azul. Menos 9, menos 6, menos 3, 0 e 3. Note que esses elementos constituem a imagem e que a imagem está contida no contradomínio. Ou seja, os elementos que estão aqui em azul, tá? Eles estão contidos nesse conjunto maior chamado de contradomínio de uma função. Ou seja, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Tudo bem? Bem, eu deixo algumas questões para que vocês pratiquem. Tá? A questão 1 e 2 refere-se ao seguinte. Não dados os conjuntos A igual a menos 3, 0, 1 e 4 e B igual a menos 5, menos 3, 3, 5, 7 e 11, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de f de A em B, definida pela fórmula f de x igual a 2x mais 3. Tá? Então você aplica os valores que estão aqui em A no x e vai resultando valores em B. Tá? Então representa essa situação por meio de diagramas de flechas, tá? Que é a utilização dessa representação. Perfeito? Questão 2. Dada a função g, tá? Que tem domínio natural não nulo
e contradomínio natural. Então essa notação é muito usual ser feita, tá? Você representa um conjunto numérico aqui que leva a elementos de outro conjunto numérico. Então nesse caso o primeiro conjunto é o domínio e o segundo conjunto é o contradomínio. Então o domínio são todos os números naturais, exceto o zero, tá? Essa representação exclui o zero do conjunto. E o n são todos os números naturais com o zero. Então considere essa situação. Definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, determine o elemento do domínio, tá, da função, cuja imagem é 35. Tá? Ou seja, quem que é a imagem da função? G de x. Substitui g de x por 35 e obtém o valor de x que participa lá do domínio. Tá? A questão de número 3, acredito que ela está aqui também no próximo slide. Tá? Eu fiz uma colagem, então. A questão de número 3 refere-se à seguinte situação. Seja f, cujo domínio é os números reais, e o contradomínio também é os números reais, é uma função definida pela expressão f de x menos 1 igual a x ao cubo. Tá? Determine o valor de f de 3, ou seja, o valor na imagem, tá? Ao aplicarmos o 3, que é um elemento lá do domínio. Tá? Então nós devemos encontrar o valor de f de 3. Tá? Utiliza essas duas igualdades simultaneamente. Tá? Essa igualdade com essa expressão f de 3. Tá? E a questão 4 também deixo para que vocês pratiquem, tá? Se esforcem um pouquinho ali para chegar a uma solução. Tá? A questão 4. Dada a função f, tá? Que tem como domínio os números reais não nulos e o contradomínio os números reais, definida por f de x igual a 3x menos 1 sobre 2x. Tá? Determine f de 1, f de menos 3 ao quadrado, tá? Não é menos 3 ao quadrado, é a imagem da função no ponto menos 3 ao quadrado, tá? E o elemento do domínio cuja imagem é 7/5. Ou seja, você vai ter que encontrar o valor de x, que resulta f de x igual a 7/5. Eu deixo essas 4 questões para que vocês pratiquem, tá? Exercitem um pouquinho a mente de vocês e o assunto, tá? Com essas 4 questões. Tá? Bem, então, para a aula de hoje seria isso. Eu deixo disponível esses slides lá no Moodle, tá? Para que vocês também em PDF possam ter acesso às questões. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu não vou fazer uma apresentação assim com conteúdos, tá? Na aula de quinta-feira eu já vou deixar disponível alguns vídeos, tá? No qual eu vou resolver alguns exercícios referentes a domínio de uma função. E novamente nós vamos recair a inequação, a operações com intersecção, união de conjuntos, tá? Então, para as próximas aulas eu já vou tratar com vocês o assunto domínio de uma função. Tá? Quando o domínio é restrito, que valores de x pertencem ao domínio de uma função e assim por diante. Espero que essa aula tenha ajudado um pouquinho a tirar algumas dúvidas e acredito que não é muita novidade, porque isso é conteúdo lá do ensino médio, mas vale a pena reforçarmos porque ele é muito importante para a nossa disciplina de cálculo, principalmente quando se trata de conteúdos como limites, derivadas e integrais, que são conteúdos específicos da disciplina de cálculo. Tá? Mas é muito importante discutirmos todos esses aspectos, relembrarmos e acredito eu que, além de ser um momento de relembrarmos esses conteúdos, talvez para muitos também seja novidade. Tudo bem? Então, até a próxima aula, até os próximos vídeos e tenham uma excelente semana e bons estudos. Até mais!